Olá, amigos, olá, amigas do Economia e Desenvolvimento, há 20 anos no ar, um programa de jornalismo, de conteúdo, de opiniões. E obrigado a você, telespectador, que tem esta fidelidade aqui com o nosso programa. Bom, de imediato vamos àquele chamado Momento Empresarial, em que nós debatemos assuntos de interesse, claro, geral, mas especificamente também de você que é empresário, quem quer ser empresário e tal. E empreender nesse país, a gente sabe que é muito complicado. E é preciso ter o assessoramento de gente especializada, né? Como é o caso deste espaço aqui, o chamado Momento Empresarial. E nesse Momento Empresarial, Giovanni D'Agostino. Giovanni, prazer em tê-lo aqui novamente. Aí está o acervo, né, dos conteúdos que tu tens passado aqui. Parabéns, né? O pessoal tem gostado muito, porque, na verdade, esse alerta que vocês fazem, essas observações empresariais, tem servido não só para o empresário atual, mas aquele que quer, né? Que, por exemplo, aqui hoje, o número de novas empresas, novos negócios no Brasil cresceu muito de março do ano passado para cá com a pandemia, porque muitas pessoas perderam o emprego, se desiludiram com o trabalho, etc. e tal. Aqueles que entraram, que estão ascendendo ao mercado, e estão agora também sendo empreendedores, seja pela necessidade ou não. E é importante esses conteúdos. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Silvio Lopes, o prazer é meu em estar participando do seu programa. Eu trouxe aqui algumas breves notícias últimas, né, acerca da área contábil, área empresarial, né? Primeiramente, destacar para os nossos telespectadores que o prazo fatal para a entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas finda no final desse mês, do mês de maio. E sugiro aos senhores, para evitar a malha fina, que adquiram um certificado digital, esse eCPF, e façam a declaração através de uma espécie de um rascunho, né? Que, através do certificado digital, então, é possível baixar as informações da Receita Federal para dentro do aplicativo da declaração e, dessa feita, reduz a incidência da malha fina, né? No caso. Essa é uma sugestão que eu dou para os nossos telespectadores. É uma boa dica e oportuna dica, isso mesmo. Né? Bom, hoje foi publicada a lei número 14.151, hoje, dia 13 de maio, né? Esse programa é gravado. Essa lei fala do afastamento da empregada gestante, né? O que acontece? A empregada, quando ela está gestante, então, quando ela está grávida, a empresa dispensa o trabalho físico dela nas dependências da empresa, enquanto durar a pandemia, né? E essa trabalhadora, então, ela continua trabalhando, só que pelo regime do teletrabalho. Então, vai a dica, né, dessa legislação que foi publicada hoje. Uma outra recente legislação que impacta ali na vida dos empresários, né, e é uma legislação, de certa forma, boa, é a isenção do ICMS, né, que foi conferida pelo governador, através do decreto estadual número 55.859, publicado no dia 30 de abril, que confere, então, isenção para os transportadores de passageiros intermunicipal, né? Esses transportadores que pagam ICMS, no período do dia 30 de abril até o dia 31 de dezembro desse ano, né? A meu juízo, veio tardia essa lei, essa norma, no caso, esse decreto, mas antes tarde do que nunca, não é? Acontece que, muito por causa dos efeitos da restrição da mobilidade urbana, as empresas que transportam passageiros sofreram aí um grande baque, né? E sofreram os efeitos de uma lei que não foi feita por eles, né? Que as restrições foram implantadas pelo governo. Então, nada mais justo do que o governo, né, abrir mão daquilo que ele impediu fosse produzido em termos de riqueza e de renda. Justo, né? Enfim, um último recado sobre uma matéria que envolve a área trabalhista e a área empresarial, é que o governo federal, recentemente, reproduziu uma legislação que tinha sido feita no início da pandemia, lá em março, abril do ano de 2020, foi reproduzida agora com a segunda onda da Covid, né, no Brasil, que foi o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda, né? Isso foi editado através da medida provisória número 1045, é basicamente uma reprodução da legislação anterior, que basicamente o governo federal paga parte do salário dos empregados das empresas, da iniciativa privada, não é? Podendo a empresa pactuar individualmente ou através de norma coletiva sindical redução da jornada de trabalho e dos salários de 50%,
de 25%, né? Ou de 70%. Então, é 50%, 25% ou 70%. Então, o empregado reduz a jornada nesses percentuais, a empresa paga esses percentuais e a diferença o governo complementa, não é? Também com a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, aí com um pagamento integral desses valores do salário pelo governo, no caso, né? Tendo por base o que o empregado receberia a título de seguro-desemprego. Na verdade, né, Giovanni, essas situações colocadas pelo governo federal, a partir do programa emergencial, a renda que ele transferiu para a sociedade, a partir esses auxílios que o governo fez, esses programas, né, que aliviaram o peso tributário das empresas em função da queda de demanda e pela falta de atividade empresarial, nada mais justo do que o governo fazer isso. E, na verdade, é isso aí que acabou permitindo que a economia não tivesse um colapso maior do que teve. Quer dizer, então, a recuperação da economia está se dando exatamente porque algumas condições mínimas foram garantidas pelo governo federal. Sim, além dessa medida, teve o auxílio emergencial também, que desafogou bastante, né? Ajudou muito. E também o governo federal suspendeu o prazo para o pagamento do FGTS das empresas. Com certeza. Então, o FGTS da competência de abril, maio, junho e julho foi prorrogado para ser pago em 4 prestações a partir de setembro. Que maravilha aí. Né? Então tá. Outras alterações que eu acho oportuno o empresário tomar conhecimento é que pode ser antecipada as férias dos empregados, né? O pagamento das férias pode ser pago no 5º dia útil do mês subsequente do início do gozo, né? E 1/3 das férias pode ser pago, dentro dessa medida, juntamente com o 13º salário. Que maravilha. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, sobretudo por esclarecimento que tu trazes aqui, oportunos e que acabam sendo benéficos para que a empresa, né, de modo geral, ela volte à atividade e se recupere, porque isso faz bem, porque precisamos criar emprego, tem 14 milhões de desempregados no Brasil, e eu acho que depois da politização que se fez nessa pandemia, aí nada mais justo do que fazer com que nós passemos a confiar nas empresas, de modo geral, porque elas são a substância da sociedade. Quer dizer, sem empresas, sem empregos, nós não temos uma sociedade justa e próspera. Obrigado, Giovanni. Obrigado, um forte abraço. Neste momento empresarial.